Opa, duelistas, aqui é o Joey e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre por que as cartas do anime de Yu-Gi-Oh! São diferentes do TCG. E eu quero trazer algumas informações bem legais aqui para vocês, porque recentemente muita gente está recebendo muitas informações bem erradas sobre Yu-Gi-Oh! E tem gente achando até que as cartas de Yu-Gi-Oh! Só foram mudadas por causa de uma teoria que foi feita lá no Reddit. Mas eu vou te explicar aqui tudo certinho por que elas foram mudadas e vou deixar claro que envolve uma lei. Vou te explicar essa lei, vou dar provas, vai ter fonte. Então não se preocupem que vocês que são acostumados a ver meus vídeos de crônicas dos duelistas sabem que eu só trabalho com os fatos e sempre trago as fontes e tudo certinho. Então nesse vídeo não vai ser diferente. Então pessoal, por favor, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você for novo, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Yu-Gi-Oh! Com aquele seu amigo que viu um vídeo falando que isso aí era teoria de Reddit, esse negócio não existia, assim, manda pra ele se informar direitinho, porque desinformação é um negócio que cresce muito, principalmente na comunidade de Yu-Gi-Oh! Os hacks do Yugi são um exemplo disso, que são a desinformação que eu tô fazendo um vídeo bem longo, desmentindo cada um e que vai sair logo esse vídeo. Ele tá dando muito trabalho de edição, mas ele vai sair. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Vamos falar do mangá de Yu-Gi-Oh! Para quem não sabe, foi quem deu origem ao TCG. Ao contrário do que muita gente acredita, que acha que o mangá foi criado só para divulgar o TCG, não. O mangá tinha outro tipo de história. O card game de Yu-Gi-Oh! Apareceu por acaso em um dos capítulos de Yu-Gi-Oh! Acabou fazendo sucesso e a obra acabou focando nas cartas. Mas enfim, quando as cartas apareceram no mangá, elas tinham um layout bem diferente do que vemos no TCG e no anime atual. Elas tinham um layout branco, elas tinham uma arte bem diferente lá no mangá. E esse layout acabou sendo levado para o primeiro anime de Yu-Gi-Oh! Que foi Yu-Gi-Oh! Zero. E também foi levado para o primeiro TCG de Yu-Gi-Oh! Que foi o TCG da Bandai. Vocês podem ver a arte aí. Eu estou evitando colocar imagens do anime, mas estou colocando alguma imagem de algum jogo, alguma coisa assim que represente. Então vocês estão vendo aí as artes do mangá e do TCG da Bandai. Um negócio bem diferente, né? Porém, a arte conhecida que nós temos hoje chegou apenas no anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Onde na versão japonesa temos uma versão bem parecida com as cartas do TCG atual, né? Você tem a descriçãozinha lá, tudo certinho, explicando o que a carta faz. Porque muita gente inclusive achava que os efeitos eram inventados porque não tinha nada escrito. Mas na versão japonesa tem sim explicando os efeitos e tudo mais. Porém, quando o anime de Yu-Gi-Oh! Chegou nos Estados Unidos, a 4Kids teve que fazer algumas alterações no layout das cartas, trazendo o layout que nós conhecemos hoje, onde não tem descrição nem nada, é só os pontos e a imagenzinha do monstro. Aí você se pergunta, por que ela fez isso? Foi só porque a 4Kids é preguiçosa? Sim, ela é muito preguiçosa. Foi só porque a 4Kids gosta de alterar tudo? Sim, ela gosta de censurar tudo. Mas dessa vez não foi culpa apenas dela. Existe sim nos Estados Unidos uma lei que proíbe esse tipo de publicidade. E vou te explicar tudo agora. Nos Estados Unidos existe a Federal Communications Commission, ou FCC, que é o nome mais simples que eu vou chamar aqui. Ela é responsável por regular publicidade na televisão. Então ela cuida desse tipo de publicidade infantil, essas coisas assim. Tanto é que lá nos Estados Unidos, diferente aqui no Brasil, onde a publicidade infantil foi banida totalmente da TV, né? Por isso que hoje em dia você não tem mais TV Globinho, essas coisas assim. Nos Estados Unidos não só é permitido ter programação infantil, como também é uma programação que é incentivada pelas próprias leis de lá. Mas voltando a falar da FCC, ela permite sim a publicidade infantil, desde que siga algumas regrinhas. E quais são essas regrinhas? Bom, eu vou falar da principal, que é a que afeta Yu-Gi-Oh!, que é de que um desenho não pode divulgar seu próprio produto. Ele não pode ser uma propaganda dele mesmo. Aí vocês se perguntam, mas Joey, não faz sentido. Tem desenhos tipo os desenhos da Hot Wheels que fazem divulgação dos carrinhos da Hot Wheels. Tem desenhos como Yu-Gi-Oh! Que você faz uma divulgação do card game de Yu-Gi-Oh! De toda forma. Bom, então, é permitido, mas não é permitido você fazer isso de forma descarada. Você não pode colocar o produto exatamente igual é vendido. Por isso que em desenhos que são para divulgar brinquedos, tipo os da Hot Wheels, não é puramente só o brinquedo lá aparecendo e tudo mais. Tem toda uma trama com personagens e tudo mais. Não é o brinquedo igualzinho é vendido lá nos Estados Unidos, não. Não pode fazer isso. Mas aí pode vir um argumento. Ah, Joey, mas o TCG do Yu-Gi-Oh! Não tinha chegado ainda. O TCG não tinha chegado ainda, então não faria sentido essa lei afetar a 4Kids. Cara, não faz o menor sentido esse tipo de afirmação. Não faz o menor sentido essa afirmação, porque de todo jeito o anime ia fazer referência a um produto comercial que estava sendo vendido só no Japão e que logo ia chegar nos Estados Unidos. E se ele chegasse, se o TCG de Yu-Gi-Oh! Colocasse o pé nos Estados Unidos, com as cartas sendo igualzinhas que passavam na TV, a 4Kids seria multada de todo jeito pelo FCC e capaz de dar até coisa pior, porque seria tipo como se a 4Kids estivesse por lá da lei, era capaz de até de ter algum impedimento
pra o TCG chegar, a Konami ter que pagar multa, alguma coisa ia dar, porque lá eles não brincam com esse tipo de lei. Você acha que a FCC ia olhar assim e dizer, rapaz, e não é que os caras são espertos, deram um jeito de burlar a lei, não vou fazer nada, vou ficar só olhando. Mas aí você pode dizer, Joey, você tem alguma fonte para estar refutando o carinha? Eu trabalho com provas, como eu disse, eu não vou no achismo, não fico zombando de ninguém, falando que viu isso aí no Reddit. Não, galera, eu tenho as provas aqui. A primeira prova que Yu-Gi-Oh! Não podia colocar as artes iguais do TCG no anime é da produção do filme Yu-Gi-Oh! Pirâmide de Luz. Quem assistiu Yu-Gi-Oh! Pirâmide de Luz deve ter reparado que as cartas do filme têm sim as artes do TCG, tem as descrições tudo certinho. Aí você se pergunta, por que no filme Pirâmide de Luz tem e no anime da TV não tinha? Lembrando que Pirâmide de Luz foi produzido nos Estados Unidos, não foi lá no Japão, só foi pro Japão depois. Tanto é que os japoneses consertaram um monte de erro que tinha nesse filme, de jogar essas coisas assim, na versão deles. Mas voltando a falar sobre o layout das cartas, o motivo do layout do filme Pirâmide de Luz ser igual ao do TCG é que a lei não afeta o cinema, é uma lei que só afeta a TV. Como o filme foi lançado diretamente para o cinema, ele não foi afetado por ter as artes iguais ao do TCG. É tanto que nos cinemas que exibiram Pirâmide de Luz, era possível você ganhar de brinde algumas cartas que apareceram no filme, tipo o Sacerdote da Magia Negra, o Dragão Luminoso de Olhos Azuis, os Monstros do Anubis. Isso tudo era permitido, porque o cinema não entra nessas regras da FCC. Isso é explicado no Yu-Gi-Oh! Wiki e na produção do filme. Tanto é que você está vendo aí, tem falando aí que não era possível fazer isso na TV, por causa das leis da FCC. Mas aí você pode dizer, tá, John, mas não é a fonte tão confiável, apesar do Yu-Gi-Oh! Wiki ser o maior site com o maior número de informações de Yu-Gi-Oh! Você pode dizer, é um site que pode ser editado por alguém, tem as referências lá tudo certinho. Mas eu tenho aqui uma prova irrefutável que é da própria FCC falando isso. Para quem não sabe, a FCC já multou um canal por ter feito propaganda das cartas de Yu-Gi-Oh! Durante as exibições dos animes de Yu-Gi-Oh! Esse canal foi o canal 22 e que quando passava o anime de Yu-Gi-Oh! Eles colocavam merchan dos TCG e lojas que vendiam as cartas de Yu-Gi-Oh! E eles foram multados por causa disso, e a multa não foi nem um pouquinho barata. Vocês estão vendo o processo aí na tela, você encontra o processo no próprio site da FCC. A FCC é bem transparente, eles disponibilizam esse tipo de informação bem fácil na internet, você consegue encontrar fácil. Eu vou deixar link e tudo mais aqui. Mas não tem essa desculpa não, de você falar que não encontrou nada na fonte oficial, mas ter falado que só encontrou no Reddit. Não faz o menor sentido. Mas enfim, nesse processo a FCC explica por que não pode isso. E ela cita essa lei, que não pode fazer esse tipo de publicidade para crianças. Um anime, um desenho ou um show para a TV não pode fazer referência direta a um brinquedo, a um produto que seja da própria marca. Ele não pode fazer referência ao produto dele mesmo que está sendo vendido em lojas. Essa lei é séria, cara. Tem outros animes que foram afetados por ela. Não foi só Yu-Gi-Oh! Igual muitos falaram. Bakugan passou por isso. Bakugan, como foi focado mais no público ocidental, Bakugan fracassou no Japão. A Spin Masters é uma empresa ocidental. Ela já sabia que ia dar problema isso aí. Ela fez as cartas diretas, diferentes das cartas que são vendidas no TCG antigo do Bakugan. As cartas do Bakugan são totalmente diferentes das cartas de lá. Mesma coisa com Chaotic, que um rapaz citou até num dos comentários lá dos shorts que eu fiz, que ele falou que Chaotic, que passava na Rede TV, era a mesma coisa. As cartas do desenho de Chaotic não eram iguais às cartas do TCG do Chaotic. Então sim, essa lei é muito séria e todo mundo teve que seguir. Mas cara, por isso vocês têm que ter cuidado com esse tipo de desinformação, cara. As informações estão todas aí disponíveis para você encontrar em sites confiáveis, como eu citei aqui a própria FCC, o próprio site do governo dos Estados Unidos disponibiliza isso. Não tem desculpa para não encontrar isso. Não caiam nessas conversas, cara. A mesma coisa para os hacks do Yugi. Se você não pesquisou, se você não foi a fundo, não acredita em tudo que te falam na internet. Por isso que eu sempre trago as fontes nos meus vídeos de crônicas duelistas. Sempre trago a informação certinha com prints, fotos, vídeos. O máximo que eu puder para não trazer informação falsa, cara. É uma responsabilidade do criador de conteúdo não fazer isso, porque você vai fazer com que várias pessoas acreditem nisso. Por exemplo, o vídeo do cara pegou mais de 20 mil visualizações, ou seja, mais de 20 mil pessoas agora acreditam que essa lei não existe, que a 4Kids só fez isso porque ela é preguiçosa. Ela é preguiçosa, mas não foi só por causa disso. E meu vídeo de shorts pegou 1000 visualizações, ou seja, só 1000 pessoas sabem da verdade. Por isso eu peço que se você tem algum amigo que gosta de Yu-Gi-Oh! Alguém que viu esse vídeo falando que as leis não existem e está acreditando agora nisso, acredita que essa lei não existe, que foi só porque a 4Kids é preguiçosa, manda esse vídeo pro seu amigo para ele saber da verdade. Não deixe a desinformação continuar. Isso não pode acontecer. Um exemplo aos hacks do Yugi. Até hoje tem gente acreditando nessa baboseira. Outro motivo para eu estar gravando esse vídeo é que eu vejo a arrogância que esse cara fala com os inscritos dele. Tipo, eles mandam pergunta e o cara
é super arrogante e trata eles mó mal. Tipo, o cara é ignorante e arrogante com os inscritos dele que estão só fazendo uma pergunta numa boa. E além dele responder errado, ainda fica de ironia, dizendo que já sabia, que não sei o que ele não se importa, que são diferentes os efeitos. Então, se ele sabia de tudo isso, por que ele não passou a informação original? Ele tem que fazer outro vídeo depois que alguém corrige ele ou faz alguma pergunta. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não acreditem em tudo que está na internet. Sempre procurem as fontes. Sempre, sempre. Não acreditem em tudo. E é isso, pessoal. Obrigado pelo carinho de sempre. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fui!